Olá, eu sou o Ricardo Martins Júnior. Eu estou aqui para passar para vocês um pouquinho, de modo abreviado, um pouquinho da minha história profissional, para ver o que pode vocês tirarem de proveito do meu histórico, da minha trajetória. Alguma coisa que talvez você possa encaixar, possa aproveitar na sua profissão, ou uma oportunidade que você possa conseguir enxergar através dessa história. O meu trabalho começou aos 13 anos de idade. Comecei a trabalhar numa oficina de funilaria e pintura e comecei como ajudante, né, lixar massa, fazer aquele aprendizado que foi muito proveitoso para mim, porque aos 18 anos eu fui servir a aeronáutica, Força Aérea Brasileira ali no Cambuci, no 4º Comar. E fiquei lá por 3 anos, o ano obrigatório era 1 ano, ainda fiquei mais 2 anos. Fiquei como se fosse um serviço normal, mas a gente sempre procura melhorar, sempre procura almejar algo melhor. Saindo da Força Aérea, quando eu pedi baixa, isso daí em 1991, eu montei a minha própria oficina, com a ajuda do meu pai, que é um militar reformado. Ele me ajudou a montar a oficina, onde eu já tinha aprendido totalmente o serviço, o ofício, e fui fazer os serviços na oficina. Então, a partir de 91, comecei a fazer trabalhos e eu sempre fui uma pessoa muito focada em fazer um trabalho sempre bem feito. Se é para fazer, eu sempre enxergava que deveria ser feito da melhor maneira possível. Então, por esse motivo de ser muito perfeccionista, eu acabava demorando mais que o tempo normal para executar um serviço de funilaria e pintura. Porém, o serviço nos carros saía como um serviço de restaurador, um serviço com uma qualidade superior. Só que o preço que eu cobrava era o preço de um serviço normal. Conclusão: na parte financeira acabou tendo problemas, porque eu demorava muito tempo para entregar os carros, devido à alta qualidade, a persistir em fazer o serviço bem feito, e acabava não encaixando, no final das contas, o que eu ganhava com o serviço que eu prestava. E após isso, uma pessoa que eu considero como primo, José Aurélio Ramalho, trabalhava na Ford já num cargo, um cargo alto lá. Ele teve a oportunidade de estar me colocando. Ele me colocou na Ford em 1993. A partir de 1993 até 2001, eu fiquei trabalhando na fábrica Ford. Eu que já gostava de trabalhar com carro, já gostava de fazer a parte de funilaria e pintura, comecei a trabalhar com carrocerias novas. Para mim foi uma maravilha. Então eu gostei bastante, né? Eu só tenho a agradecer a Ford. Realmente me sentia muito bem, não tinha queixa de questão salarial. Eu particularmente ainda corria, eu sempre fui muito esforçado, sempre corria para fazer hora extra. E a partir de 98, a Ford teve uma demissão de 2.800 funcionários. Eu fui mandado para o dia, não fui demitido naquela época. Houve o acordo, aquelas coisas todas, mas 98 foi a demissão em massa. E em 2001, eu próprio, por estar trabalhando num clima de insatisfação, eu mesmo pedi o pacote voluntário de demissão, né? A gente mesmo chama PDV, pacote voluntário de demissão. E eu fiz isso para poder estar trabalhando por conta. A partir daí eu comecei a trabalhar por conta com vendas. Eu trabalhava na época vendendo purificadores de água, até posso falar a marca, que é Clean Water do Brasil, um excelente equipamento. Eu gostava de trabalhar porque realmente ele fazia o que prometia para os clientes, né? O tratamento da água e todas aquelas coisas por diante. E uma coisa que me ajudou bastante foi o treinamento que o dono da empresa fornecia. O dono da empresa é Arnaldo Barbosa Santos Júnior, de Sorocaba. Então o treinamento em vendas que ele fornecia, ele oferecia para todas as pessoas que participavam da equipe dele, foi o que realmente me capacitou a estar cada vez melhorando a qualidade de pensamento sobre
a qualidade de trabalho, a qualidade de vida que eu estava almejando. Isso daí eu trabalhei até 2001, 2002 com os purificadores de água. A partir de 2003 eu fundei a JR Portões Automáticos. O meu começo na JR Portões foi da seguinte forma: eu comecei a trabalhar com vendas de motores de portão. Então, no início, eu não instalava, eu não fazia manutenção de portões. Eu apenas era, como eu era vendedor de purificadores de água, um amigo meu me indicou para estar trabalhando nessa empresa para vender motores para serralheiros. Então eu comecei a cuidar da parte norte, existiam 4 vendedores, eu cuidava da parte norte, na zona norte de São Paulo, e catava meu carro e ia com motores já dentro do carro, ia vendendo e fazendo uma carteira de clientes em todas aquelas serralherias. Acontece o seguinte: o dono da empresa começou a pisar na bola, começou a atrasar pagamentos para o fornecedor. E o fornecedor descobriu que ele estava comprando também de uma outra marca, sendo que ele tinha assinado contrato de exclusividade, ele não poderia estar fazendo isso. E aí o gerente de vendas, que me conhecia, que sabia que eu trabalhava com vendas e por esse motivo me contratou, ele chegou em mim e falou: Ricardo, presta atenção, está acontecendo isso, isso e isso, daqui para frente a empresa vai quebrar. Ele pisou na bola com os fornecedores, e os fornecedores cortaram o fornecimento para ele. Aí eu já comecei a trabalhar mais antenado, procurando algumas oportunidades. Então eu saía para fazer as vendas, porém eu sabia que o dono da empresa queria apenas esvaziar o estoque. E é interessante, gente, que eu passava assim, em um bairro da Zona Norte, a gente via várias serralherias, alguns reclamando da crise e outros tendo sucesso e lotado de serviços. E eu parava para analisar esse tipo de coisa. Por que aquele outro que faz o mesmo serviço na mesma rua, apenas alguns quilômetros mais para baixo, estava se queixando da crise, com a oficina, vamos dizer assim, bem ruinzinha, e o outro, fazendo o mesmo serviço, estava sobrecarregado de serviço, com sede própria, carros da empresa, carros próprios. Eu comecei a parar para analisar isso daí. Nesta mesma oficina, que esse rapaz aí, ele era bem sucedido, apareceu um cliente dele. Esse cliente dele chegou e pediu para ele, falou: fulano, aquele portão que você fez para mim, eu quero que você vá lá e coloque o motor. Ele chegou pro cliente dele e falou: não, que eu não posso, que não tenho tempo, que não tenho tempo. Realmente, ele estava lotado de serviço, o que era diferente do outro serralheiro na mesma rua, mais para baixo, que estava reclamando de crise. E nesse meio tempo, ele olhou assim e falou: olha o Ricardo lá. O Ricardo coloca esse motor, é ele que me vende. Gente, até então eu não tinha instalado nenhum motor, eu só era vendedor de motores para serralheiros. Mas o que eu fiz? Eu perdi a oportunidade? Na mesma hora eu olhei para o cliente dele e falei: qual que é o seu nome? Me dá aqui sua rua e número. Comecei a anotar na minha agenda. E aí o que eu fiz? Sendo que eu não sabia instalar os motores, eu peguei e combinei com aquele serralheiro da rua mais para baixo, que não tinha serviço, que estava reclamando da crise. Eu cheguei nele e falei para ele, falei: ó, você leva suas ferramentas, eu venho com o meu carro, a gasolina minha, e a gente vai lá e a gente racha o lucro no meio. Combinei assim com ele. Aí com o cliente eu tinha marcado para o sábado, né? Aí chegando ao sábado, passei lá, peguei ele e fomos colocar o motor. Colocando o motor, meu telefone toca. Era minha mãe ligando para mim e falando, ela me chama de Nenê, né? Então ela falou: Nê, o Miltinho tá aqui e tá falando para mim que veio no Parque das Nações, que eu moro em Santo André, né? Veio no Parque das Nações comprar motor de portão para colocar no portão dele, e eu falei que você está vendendo. Eu falei: deixa eu falar com ele, né? Peguei o telefone e falei: ó, Miltinho, assim, 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 faz o seguinte, eu terminando o serviço aqui, que a gente está fazendo uma instalação, a gente sai daqui e já coloca o seu motor, tá bom? E aí ficou combinado assim. Aí saindo dali, a gente pegou, eu já peguei o serralheiro, terminamos ali, recebemos e já fomos para o outro cliente, que era meu primo. Nesse meio tempo a gente foi lá e eu só observando a instalação que o serralheiro estava fazendo, porque eu já tinha visão
já que eu sabia que a outra empresa estava quebrando, eu já tinha visão de estar eu mesmo fazendo aquelas instalações. Aí, legal, fomos lá, fizemos uma segunda instalação, recebi lá direitinho do meu time, fiz a partilha lá que eu tinha combinado, né, com o serralheiro lá, paguei a metade dele de um serviço, a minha outra metade do outro, ou seja, gente, aquela metade que eu ia ficar com ele, acabei ficando com o valor inteiro. Aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa vida, se eu pegar de 20 a 30 motores que eu vendo no mês e faço essa instalação, eu já ganho mais do que eu ganhava na própria firma lá de vendas de motores que eu estava trabalhando, que era um valor fixo e mais comissão. E estava interessante, se o cara lá não tivesse pisado na bola com o fornecedor, só para vocês terem uma ideia, de motores que eu vendia para serralheiros, no primeiro mês eu vendi 6 mil, no segundo 9 mil, no terceiro mês vendi 12 mil de motores que eu entregava para os serralheiros instalarem, não era eu que instalava. Isso daí eu ganhava apenas uma comissão de 3% das vendas. Porém, se as vendas saíssem e ele não tivesse pisado na bola, ia ser também vantajoso para mim, mesmo sendo apenas como venda, como vendedor. Então, a partir desse momento, a firma lá realmente fechou, porque ele pisou na bola com os fornecedores. Só que eu já estava engatilhando aqueles papéis que eu pegava para dar de propaganda para os serralheiros, eram os papéis que colocava o número do carimbo, o telefone do serralheiro e a propaganda de motor. Eu pegava lá com esse fornecedor que eu trabalhava, eu já comecei a pegar de montão, pegava os bolos e guardava em casa. Após a empresa lá já avisar que não ia dar mais para continuar, eu já comecei a trabalhar com instalação. Estava iniciando, isso daí no finalzinho de 2003. Estava iniciando, então a pequena experiência que eu tinha de funilaria e pintura, que era solda de oxigênio, eu tive que aprender a soldar com solda elétrica e fazer mais ou menos os reparos nos portões para poder instalar motor e fazer a manutenção do motor. Então é bem interessante que isso daí eu comecei em 2003, até 3 anos de serviço, eu particularmente, eu vou contar para vocês que eu até que não gostava muito do serviço de manutenção de portões, mesmo a empresa sendo minha. Eu achava o seguinte, eu achava que, como eu estava acostumado a trabalhar de empregado, chegou uma hora que eu cheguei para minha esposa e falei assim, não sei, aquela variação de vendas, né? Esse mês vende bastante, esse mês vende menos. Cheguei para ela, não sei, eu tô achando que vou mandar currículo, vou querer trabalhar, porque às vezes tem, às vezes não tem. Falta de experiência de empreendedor, porque todo mundo que é vendedor sabe que um mês a gente vende muito, outro mês vende menos, então a gente tem que saber balancear isso. E aí eu falei para ela, eu estou pensando em mandar currículo. A minha esposa foi fundamental na continuação da empresa, porque ela chegou para mim e falou o seguinte, Nê, se você fosse trabalhar hoje em qualquer empresa, você não sairia e tinha que trabalhar 30 dias para depois você estar recebendo seu primeiro salário? Eu parei, olhei e falei, é isso mesmo. Ela falou, então faz o seguinte, faz 3 meses de experiência, igual se você fosse um funcionário novo numa empresa, faz 3 meses. Pega firme esses papéis, que já tem bastante aqui, trabalha e no final de um mês a gente já vai ter mais ou menos uma ideia se vai continuar, se vai compensar continuar ou não. Para vocês terem uma ideia, isso daí já faz 16 anos, gente. Então é uma coisa que compensou eu investir o meu tempo e dinheiro nas propagandas, no aprendizado, nos cursos para poder trabalhar com os motores mais sofisticados, de maior tecnologia. E é sobre isso que eu quero estar passando para vocês. Nós vamos estar gravando vídeos onde eu vou estar ensinando passo a passo e vou disponibilizar. Eu vou fazer uma sequência de 4 vídeos. Então vão ser uma etapa de 4 vídeos onde eu vou estar ensinando um passo a passo para que você, aí na sua casa, no conforto do seu celular ou do seu computador, você possa estar aprendendo a estar fazendo esses serviços e executando. Então através do celular você vai aprender, através das filmagens você vai aprender e põe em prática. Essas filmagens, esse curso que eu vou estar passando para vocês, tanto para as pessoas que do zero, que não sabem nada, até alguma pessoa que já sabe alguma coisa, eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vou colocar direitinho, editar direitinho
vídeo 1, 2, 3 e 4. Nesses 4 eu vou planejar de um jeito que, assim como eu comecei e eu vi uma pessoa fazendo e aprendi por estar vendo uma pessoa fazendo, eu vou estar ensinando vocês a estarem executando este serviço, e de modo simples. E é uma coisa que acaba se tornando fácil, porque é repetitivo. Então quando você aprende bem a consertar um motor, ou trocar o motor, ou fazer qualquer tipo de manutenção, ela se torna, ao passar dos anos, repetitivo. Então a cada dia mais se torna mais fácil. Então é uma oportunidade de você mesmo estar empreendendo, montando a sua própria empresa. Assim como eu tenho a minha empresa JR Portões há 16 anos, eu vou estar ensinando vocês a estar saindo do mercado de trabalho, na questão assim, saindo, não estou falando que vocês devem pedir a conta, mas nas horas de folga você vai poder estar exercendo essa atividade, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz na sua empresa que você trabalha hoje, você vai continuar tendo os seus mesmos resultados. Então, se você quiser um a mais, você vai ter que aprender algo a mais. E também algumas pessoas que estejam paradas. Talvez você não se interesse por uma oportunidade dessa, porque às vezes não é o seu perfil. Só que muitas vezes você tem o seu filho, tem o seu cunhado, tem outra pessoa que está precisando de uma oportunidade dessa, e muitas vezes não serve para você, mas você vai indicar para essa pessoa. Você indicando para essa pessoa, você vai estar ajudando essa pessoa a enxergar uma parte que ela pode ser empreendedora numa pequena empresa. Eu vou ensinar todas as técnicas, vou ensinar todas as facilidades que eu tive através dos cursos que eu tive. Eu vou estar repassando isso daí para vocês, tá bom? Então fica atento, que depois eu vou estar produzindo os vídeos. Eu vou fazer isso o mais rápido possível e vou estar editando e passando para todos vocês. E se você achar que não serve para você, você ainda pode estar passando para algum amigo, algum parente, ou mesmo se você tiver uma visão de empreendedor, você mesmo pode aprender, fazer a sua pequena empresa e você continuar no seu emprego e ainda colocar, vamos dizer, seu filho, um parente seu e alguém para trabalhar, só que a empresa sendo sua. Então já é uma forma de você também estar ganhando um a mais sem ter que sair do seu emprego, e também ajudando aquela pessoa, irmão, parentes, ou até mesmo um amigo que você coloca para trabalhar para você, e você sendo praticamente o patrão, que de repente você firmando, assim como eu percebi que compensava, de repente você firmando esta empresa, você pode até investir mais tempo nessa carreira que realmente vale a pena. É um campo aberto que as pessoas não sabem, está tendo muito serviço, e tem muito profissional que realmente não capacitado. Tem muito profissional que usa isso como bico. A pessoa que leva isso a sério, a pessoa que se profissionaliza e tenta fazer o seu melhor, tenta fazer a melhor qualidade, igual é o meu caso, que todo serviço que eu falo para quem trabalha para mim, eu falo, tem que fazer o melhor possível. A cada serviço que a gente inicia, eu sempre falo para eles, este vai ser o melhor serviço até hoje. Então a cada serviço sempre o pensamento é esse, tem que ser o melhor serviço possível, tá bom? Então obrigado a atenção até aqui. Se você chegou até aqui nessa filmagem, é porque você realmente percebeu que é uma oportunidade, você percebeu que pode ser empreendedor, empresário e assim por diante. Só que tudo começa a partir da vontade e daquela sensibilidade que você percebe que tem alguma coisa a ver com você, tá bom? Um abração para todo mundo aí, e depois clica aqui no gostei e depois se inscreve no nosso canal, tá bom? Até mais, tchau, tchau.